Júpiter, o quinto planeta a partir do Sol, é verdadeiramente um colosso em nosso sistema solar. Com um diâmetro de aproximadamente 142.984 quilômetros, este gigante gasoso é tão massivo que poderia conter todos os outros planetas do sistema solar em seu interior. Sua massa é 318 vezes maior que a da Terra e representa mais de 2 vezes a massa combinada de todos os outros planetas juntos. Situado a uma distância média de 778 milhões de quilômetros do Sol, Júpiter completa uma órbita em aproximadamente 11,86 anos terrestres. No entanto, apesar de seu tamanho gigantesco, o planeta possui uma rotação extremamente rápida, completando um dia em apenas 9 horas e 55 minutos. Esta é a rotação mais rápida entre todos os planetas do Sistema Solar, o que contribui significativamente para suas características atmosféricas únicas. A composição de Júpiter reflete a nebulosa solar primordial da qual nosso Sistema Solar se formou. O planeta é composto principalmente de hidrogênio, cerca de 90%, e hélio, cerca de 10%, com traços de metano, vapor d'água, amônia e compostos rochosos. Esta composição é semelhante à do Sol, levando alguns cientistas a considerar Júpiter como uma estrela fracassada, embora não tenha massa suficiente para iniciar a fusão nuclear necessária para se tornar uma verdadeira estrela. A densidade média de Júpiter é relativamente baixa, cerca de 1.326 gramos cm3, apenas um pouco maior que a da água. Isso ocorre porque, apesar de sua massa imensa, o planeta é composto principalmente de gases leves. A gravidade na superfície das nuvens de Júpiter é de 24,79 mil ms², aproximadamente 2,5 vezes a gravidade terrestre, o que significa que uma pessoa que pesa 100 quilos na Terra pesaria 250 quilos em Júpiter. O campo magnético de Júpiter é notável por ser o mais poderoso de todos os planetas do Sistema Solar, aproximadamente 20 mil vezes mais forte que o da Terra. Esta magnetosfera massiva se estende por milhões de quilômetros no espaço, alcançando até mesmo a órbita de Saturno, quando totalmente estendida. Se pudéssemos ver a magnetosfera de Júpiter no céu noturno da Terra, ela apareceria várias vezes maior que a Lua cheia. A formação de Júpiter remonta a aproximadamente 4,5 bilhões de anos, durante os primeiros estágios do Sistema Solar. Acredita-se que o planeta tenha se formado relativamente rápido em termos astronômicos, acumulando massa suficiente em seu núcleo para capturar gravitacionalmente os gases circundantes antes que o vento solar os dispersasse. Esta rápida formação permitiu que Júpiter retivesse sua composição primitiva, tornando-o um laboratório natural para estudar as condições do sistema solar primitivo. O planeta emite mais energia do que recebe do Sol, irradiando cerca de 1,6 vezes mais energia infravermelha do que absorve da radiação solar. Este excesso de calor é resultado tanto do calor residual de sua formação, quanto da contração gravitacional contínua. Júpiter está essencialmente ainda esfriando desde sua criação há bilhões de anos, contraindo-se aproximadamente 2 centímetros por ano. A temperatura de Júpiter varia drasticamente dependendo da profundidade e localização. No topo das nuvens, as temperaturas podem chegar a 145 °C, enquanto no núcleo estima-se que atinjam impressionantes 24.000 °C, mais quente que a superfície do Sol. Esta diferença extrema de temperatura impulsiona os poderosos sistemas meteorológicos do planeta. Júpiter possui 95 luas conhecidas até o momento, tornando-o um dos planetas com o maior número de satélites naturais. As 4 maiores, Io, Europa, Ganimedes e Calisto, foram descobertas por Galileu Galilei em 1610 e são conhecidas como luas galileanas. Estas luas são mundos fascinantes por si mesmas, cada uma com características únicas que rivalizam com muitos planetas em complexidade. A influência gravitacional de Júpiter no sistema solar é profunda. O planeta atua como um escudo cósmico para os planetas internos, incluindo a Terra, desviando muitos cometas e asteroides que, caso contrário, poderiam colidir com os planetas rochosos internos.
No entanto, essa mesma gravidade também pode perturbar órbitas e ocasionalmente enviar objetos em direção ao sistema solar interno. Estrutura interna e composição do planeta Júpiter não possui uma superfície sólida como os planetas rochosos. Em vez disso, o planeta apresenta uma transição gradual de gases para líquidos e, eventualmente, para materiais mais densos em seu interior. Esta estrutura em camadas é fundamental para compreender a natureza deste gigante gasoso. A camada mais externa de Júpiter consiste em uma atmosfera gasosa, composta principalmente de hidrogênio molecular e hélio. Esta camada atmosférica se estende por milhares de quilômetros em profundidade, tornando-se progressivamente mais densa e quente à medida que a pressão aumenta. Não há uma fronteira clara onde a atmosfera termina. Ela simplesmente se torna mais densa até se tornar líquida. Abaixo da atmosfera gasosa, a pressões de cerca de 1 milhão de atmosferas terrestres e temperaturas de milhares de graus, o hidrogênio assume uma forma líquida. Esta camada de hidrogênio líquido molecular se estende por dezenas de milhares de quilômetros em profundidade. Nesta região, o hidrogênio permanece em sua forma molecular, H2, comportando-se como um fluido denso semelhante a um oceano, mas sob condições extremas impossíveis de replicar na Terra. Mais profundamente ainda, a aproximadamente 90% do raio do planeta, as condições tornam-se tão extremas que o hidrogênio sofre uma transformação fascinante. Sob pressões estimadas em cerca de 3 milhões de atmosferas terrestres e temperaturas de aproximadamente 10.000 graus, os elétrons são arrancados dos átomos de hidrogênio, criando um estado exótico conhecido como hidrogênio metálico líquido. Este material se comporta como um metal condutor de eletricidade, apesar de permanecer em estado líquido. A camada de hidrogênio metálico é crucial para uma das características mais notáveis de Júpiter, seu poderoso campo magnético. Os movimentos convectivos nesta camada condutora, combinados com a rápida rotação do planeta, geram correntes elétricas que produzem um intenso campo magnético joviano. Este processo é análogo ao dínamo que gera o campo magnético da Terra, mas em uma escala muito maior. No centro de Júpiter, sob pressões inimagináveis de dezenas de milhões de atmosferas terrestres, acredita-se existir um núcleo denso. A natureza exata deste núcleo tem sido objeto de debate científico por décadas. Modelos mais recentes, baseados em dados da missão Juno da NASA, sugerem que o núcleo pode não ser completamente sólido e bem definido como se pensava anteriormente. Os dados mais recentes indicam que Júpiter pode ter um núcleo difuso ou diluído, consistindo em uma mistura de materiais rochosos e gelo misturados com hidrogênio metálico, em vez de uma esfera sólida distinta. Este núcleo poderia ter uma massa entre 7 e 25 vezes a massa da Terra, embora a incerteza permaneça significativa. A temperatura no núcleo é estimada em cerca de 24.000 graus, gerando o calor interno que o planeta continua a irradiar. A composição química de Júpiter, além do hidrogênio e hélio, inclui pequenas quantidades de metano, CH4, amônia, NH3, sulfeto de hidrogênio, H2S, vapor d'água, H2O e traços de outros compostos. Estes elementos e compostos, embora representem apenas uma pequena fração da massa total do planeta, são cruciais para a química atmosférica e a aparência visual de Júpiter. Os elementos pesados em Júpiter, conhecidos coletivamente como metais na nomenclatura astronômica, tudo mais pesado que hidrogênio e hélio, são mais abundantes do que seria esperado se o planeta tivesse exatamente a composição solar. Esta superabundância de elementos pesados fornece pistas importantes sobre como Júpiter se formou, sugerindo que o planeta acumulou material sólido significativo durante sua formação inicial. A distribuição de calor interno em Júpiter é notavelmente uniforme. Ao contrário da Terra, onde há uma diferença significativa de temperatura entre o Equador e os polos, Júpiter mantém temperaturas relativamente consistentes em diferentes latitudes. Esta uniformidade é resultado da eficiente redistribuição de calor através dos movimentos convectivos profundos no interior do planeta. A pressão aumenta dramaticamente com a profundidade em Júpiter. No topo das nuvens, a pressão é semelhante à atmosférica da Terra. A 1000 km de profundidade,
atinge cerca de 20 atmosferas. A 25 mil quilômetros de profundidade, onde começa o hidrogênio metálico, a pressão já é de aproximadamente 3 milhões de atmosferas. No núcleo, pode exceder 100 milhões de atmosferas terrestres. Atmosfera dinâmica e sistemas meteorológicos. A atmosfera de Júpiter é um laboratório natural e extraordinário de dinâmica de fluidos e meteorologia em escala planetária, com bandas de nuvens coloridas, tempestades gigantescas e ventos que alcançam velocidades supersônicas. A atmosfera joviana apresenta fenômenos que eclipsam qualquer coisa vista na Terra. As características mais visíveis de Júpiter são suas bandas horizontais alternadas de cores claras e escuras que circundam o planeta paralelas ao Equador. As bandas claras são chamadas de zonas e as bandas escuras de cinturões. Esta estrutura em bandas resulta da combinação da rápida rotação do planeta com poderosas correntes de convecção que transportam calor do interior para a atmosfera superior. Nas zonas, os gases sobem das profundezas, trazendo material mais quente que esfria e forma nuvens de amônia brilhantes em altitudes elevadas. Nos cinturões, os gases descem, criando regiões mais quentes e relativamente livres de nuvens, que revelam camadas mais profundas e escuras da atmosfera. Esta circulação vertical cria um padrão de células convectivas que se organizam em bandas devido ao efeito Coriolis causado pela rápida rotação do planeta. Os ventos em Júpiter são extremamente poderosos, alcançando velocidades de até 640 km/h nas correntes de jato que delimitam as zonas e cinturões. Estas correntes fluem em direções alternadas, para leste nos limites norte de algumas bandas e para oeste nos limites sul. Esta configuração de ventos alternados é fundamental para a estabilidade da estrutura em bandas, que persiste há séculos com apenas pequenas variações. A coloração das nuvens de Júpiter deriva de complexas reações fotoquímicas envolvendo compostos de enxofre, fósforo e carbono. As zonas claras devem sua cor branca principalmente a cristais de gelo de amônia. As tonalidades marrons, alaranjadas e avermelhadas dos cinturões provavelmente resultam de compostos orgânicos complexos, hidrosulfeto de amônio e fósforo vermelho, embora a química exata ainda seja objeto de pesquisa ativa. A grande mancha vermelha é certamente a característica atmosférica mais famosa de Júpiter. Este anticiclone gigantesco tem sido observado continuamente há pelo menos 200 anos, desde que telescópios se tornaram suficientemente poderosos para detectá-lo. Com dimensões atuais de aproximadamente 16.350 km de largura, a tempestade é grande o suficiente para engolir a Terra inteira, embora tenha diminuído significativamente nas últimas décadas. A grande mancha vermelha rotaciona no sentido anti-horário, completando uma revolução a cada 6 dias terrestres. Os ventos em sua periferia alcançam velocidades de até 430 km/h. A tempestade se estende cerca de 300 quilômetros acima das camadas de nuvens circundantes e suas raízes podem penetrar até 350 quilômetros de profundidade na atmosfera. A cor vermelha característica pode ser resultado de compostos orgânicos complexos formados quando a radiação ultravioleta solar interage com químicos atmosféricos. Observações recentes revelaram que a grande mancha vermelha está encolhendo. No século XIX, a tempestade tinha aproximadamente 41 mil quilômetros de diâmetro, mais que o triplo de seu tamanho atual. As razões para esta contração não são completamente compreendidas, mas podem estar relacionadas a mudanças nas correntes de jato circundantes ou na dinâmica interna da própria tempestade. Alguns cientistas especulam que a grande mancha vermelha pode eventualmente desaparecer nas próximas décadas ou séculos. Além da grande mancha vermelha, Júpiter abriga dezenas de outras tempestades e vórtices. O oval BA, apelidado de Pequena Mancha Vermelha, formou-se em 2000 pela fusão de 3 tempestades menores e desenvolveu uma coloração avermelhada semelhante em 2006. Diversas manchas brancas e barcaças marrons também povoam a atmosfera.
cada uma representando sistemas meteorológicos dinâmicos com suas próprias características únicas. As observações da sonda Juno revelaram estruturas atmosféricas previamente desconhecidas nos polos de Júpiter. Ao contrário da estrutura em bandas vista nas latitudes médias e equatoriais, os polos apresentam aglomerados de ciclones gigantescos dispostos em padrões geométricos surpreendentes. No Polo Norte, 8 ciclones circundam um ciclone central, enquanto no Polo Sul, 5 ciclones formam um padrão pentagonal ao redor de um vórtice polar central. A estrutura vertical da atmosfera de Júpiter consiste em várias camadas distintas. A troposfera, onde ocorre a maioria dos fenômenos meteorológicos visíveis, estende-se até cerca de 50 km de profundidade, com temperaturas variando de 145 graus no topo a cerca de 20 graus na base. Acima dela, a estratosfera eleva-se até aproximadamente 320 km de altitude, onde as temperaturas aumentam novamente devido à absorção de radiação solar ultravioleta. Acima disso, a termosfera e a exosfera se estendem por milhares de quilômetros no espaço. Relevo de nuvens e estruturas tridimensionais. Embora Júpiter não possua um relevo sólido tradicional como planetas rochosos, sua atmosfera apresenta uma topografia tridimensional complexa de nuvens, tempestades e estruturas gasosas que se elevam e mergulham em diferentes altitudes, criando um relevo atmosférico dinâmico e fascinante. As camadas de nuvens em Júpiter são estratificadas verticalmente de acordo com a temperatura e a composição química. A camada de nuvens mais alta, visível ao observarmos o planeta, consiste principalmente de cristais de gelo de amônia a temperaturas de aproximadamente 185 Kelvin. Esta camada forma as zonas brancas brilhantes que caracterizam a aparência de Júpiter e situa-se a aproximadamente 0,5 a 0,8 atmosferas de pressão. Abaixo da camada de amônia, a cerca de 1 a 2 atmosferas de pressão e temperaturas em torno de 37 graus, encontra-se uma camada de nuvens compostas de hidrosulfeto de amônio, NH4SH. Esta camada contribui para as cores marrons e alaranjadas de algumas regiões de Júpiter. Os cinturões escuros frequentemente revelam vislumbres desta camada mais profunda, onde as nuvens superiores de amônia são mais finas ou ausentes. Ainda mais profundamente, a pressões de 5-7 atmosferas e temperaturas próximas a 0 graus, teoriza-se a existência de uma camada de nuvens de água e gelo. Esta camada raramente ou nunca é vista diretamente da superfície, mas sua presença é inferida a partir de modelos teóricos e algumas observações indiretas. Relâmpagos detectados nesta profundidade sugerem processos convectivos vigorosos envolvendo nuvens de água. As tempestades em Júpiter criam estruturas tridimensionais dramáticas que se elevam dezenas ou centenas de quilômetros acima do nível médio das nuvens. A Grande Mancha Vermelha, por exemplo, forma um anticiclone que se projeta aproximadamente 8 quilômetros acima das nuvens circundantes em seu centro, criando uma estrutura semelhante a uma montanha atmosférica. Esta elevação resulta das correntes ascendentes no centro da tempestade e da baixa densidade relativa do gás aquecido. Observações em infravermelho revelam pontos quentes, regiões onde as nuvens são mais finas e permitem que vejamos camadas mais profundas e quentes da atmosfera. Estes pontos quentes aparecem como depressões ou vales na topografia de nuvens, onde podemos literalmente ver mais fundo na atmosfera joviana. A sonda Galileu mergulhou em um desses pontos quentes em 1995, fornecendo as únicas medições diretas da atmosfera profunda de Júpiter. As plumas convectivas, colunas de gás quente que sobem das profundezas, criam torres de nuvens que podem se elevar rapidamente através de várias camadas atmosféricas. Estas plumas transportam energia térmica do interior profundo para a atmosfera superior e são fundamentais para a redistribuição de calor em todo o planeta. Quando observadas em alta resolução, aparecem como estruturas brancas brilhantes e efêmeras que emergem de camadas mais profundas. As correntes de jato que delimitam as zonas e cinturões não são simplesmente ventos horizontais.
Elas também apresentam componentes verticais significativos e estruturas tridimensionais complexas. Dados da missão Juno revelaram que estas correntes se estendem cerca de 3.000 quilômetros de profundidade na atmosfera, muito mais profundamente do que se imaginava anteriormente. Esta descoberta revolucionou nossa compreensão da dinâmica atmosférica de Júpiter. As regiões de interação entre zonas e cinturões, onde correntes de jato com direções opostas se encontram, são particularmente turbulentas e criam estruturas complexas de vórtices e filamentos. Estas regiões frequentemente exibem padrões ondulados e instabilidades que geram pequenas tempestades e características transitórias. A turbulência nestas interfaces é análoga, mas em escala muito maior, aos padrões de turbulência observados em correntes oceânicas terrestres. Os ciclones polares descobertos pela Juno apresentam uma estrutura tridimensional particularmente intrigante. Cada ciclone se estende centenas de quilômetros verticalmente na atmosfera, com paredes de nuvens que se elevam em espiral ao redor de centros relativamente claros. A disposição geométrica destes ciclones, octogonal no norte e pentagonal no sul, sugere um equilíbrio dinâmico complexo entre as forças gravitacionais, de rotação e as interações entre os próprios ciclones. A topografia de nuvens de Júpiter está em constante mudança. Tempestades surgem, evoluem e dissipam-se. Manchas brancas podem se fundir para formar tempestades maiores. E os limites entre zonas e cinturões podem deslocar-se ligeiramente em latitude ao longo de anos ou décadas. Esta dinâmica contínua torna Júpiter um alvo fascinante para a observação astronômica contínua, tanto profissional quanto amadora. Formações especiais e fenômenos únicos. Júpiter apresenta uma variedade de formações e fenômenos únicos que continuam a surpreender cientistas e desafiar nossa compreensão da física planetária. Estas características especiais revelam a complexidade extraordinária deste gigante gasoso e sua atmosfera dinâmica. As auroras de Júpiter estão entre as mais poderosas do sistema solar, centenas de vezes mais intensas que as auroras terrestres. Localizadas principalmente nas regiões polares, estas exibições luminosas são geradas quando partículas carregadas capturadas pela magnetosfera são canalizadas ao longo das linhas do campo magnético e colidem com a atmosfera superior. Diferentemente das auroras da Terra, que são principalmente alimentadas pelo vento solar, as auroras de Júpiter são parcialmente alimentadas pela rotação do próprio planeta e pelas interações com suas luas, particularmente Io. A lua Io, o corpo mais vulcanicamente ativo do sistema solar, ejeta aproximadamente 1 tonelada de material por segundo no espaço. Este material, rico em enxofre e oxigênio ionizado, forma um touro de plasma ao redor de Júpiter na órbita de Io. A interação deste touro com a magnetosfera joviana cria uma conexão elétrica entre Io e Júpiter, gerando uma corrente de aproximadamente 3 milhões de amperes e produzindo uma pegada auroral na atmosfera de Júpiter que marca a posição de Io. Relâmpagos em Júpiter foram detectados tanto pela sonda Voyager quanto por observações subsequentes. Estes relâmpagos podem ser até 3 vezes mais poderosos que os maiores relâmpagos terrestres. Concentram-se principalmente nas regiões de latitude média e nos cinturões, sugerindo que ocorrem nas profundezas da camada de nuvens de água, similar à formação de relâmpagos na Terra. A detecção de sinais de rádio associados a estes relâmpagos permitiu mapear tempestades profundas invisíveis na superfície. Fogos de artifício, ou flashes ópticos transitórios, foram observados na alta atmosfera de Júpiter, aparecendo como rápidas explosões de luz que duram apenas frações de segundo. Estes fenômenos, detectados pela missão Juno, podem ser sprites, ou jatos azuis, descargas elétricas atmosféricas superiores, similares às observadas acima de tempestades terrestres, mas em escala joviana. Esta descoberta sugere que Júpiter compartilha com a Terra fenômenos elétricos atmosféricos mais complexos do que se imaginava. As manchas brancas ovais são anticiclones de longa duração que podem persistir por décadas. Várias destas formações
foram observadas no hemisfério sul de Júpiter desde a década de 1930. Em um evento dramático no final da década de 1990 e início dos anos 2000, 3 grandes manchas brancas ovais se fundiram sequencialmente, criando eventualmente o oval Ba. Este processo de fusão demonstrou como as tempestades jovianas podem interagir, combinar-se e evoluir ao longo do tempo. As barcaças marrons são formações alongadas de cor escura que aparecem nos cinturões de Júpiter. Estas estruturas podem ter milhares de quilômetros de comprimento e persistir por meses ou anos. Acredita-se que sejam regiões onde correntes descendentes expõem camadas atmosféricas mais profundas e escuras. Suas formas alongadas resultam da interação com os ventos zonais poderosos que as esticam na direção leste-oeste. As festoons são estruturas filamentares brancas ou claras que se estendem dos limites das zonas para dentro dos cinturões adjacentes. Estas formações serpenteantes podem ser vistas claramente em imagens de alta resolução e representam filamentos de material de zona, sendo arrastados para dentro dos cinturões pela turbulência e cisalhamento do vento. As festoons demonstram visualmente a complexa interação entre zonas e cinturões e a turbulência nas interfaces entre eles. A radiação intensa ao redor de Júpiter cria um ambiente espacial hostil. Os cinturões de radiação jovianos, alimentados pelo poderoso campo magnético do planeta, contêm elétrons e íons energéticos que podem danificar equipamentos eletrônicos de espaçonaves. Esta radiação é tão intensa que representou um desafio significativo para o design da missão Juno, exigindo blindagem especial e órbitas cuidadosamente planejadas para minimizar a exposição. Ondas de gravidade atmosféricas foram detectadas em Júpiter, propagando-se através da atmosfera como ondulações na estrutura de nuvens. Estas ondas podem ser geradas por tempestades profundas, correntes de jato instáveis ou interações topográficas com estruturas atmosféricas. O estudo destas ondas fornece informações sobre a estrutura vertical da atmosfera e os processos energéticos que a impulsionam. Finalmente, Júpiter possui um sistema de anéis tênues, descoberto pela sonda Voyager 1 em 1979. Estes anéis são muito mais fracos e menos substanciais que os espetaculares anéis de Saturno, consistindo principalmente de partículas de poeira ejetadas das pequenas luas interiores de Júpiter por impactos de micrometeoritos. O anel principal estende-se de aproximadamente 122.000 a 129.000 quilômetros do centro de Júpiter, enquanto um anel halo interno e um tênue anel Gossamer externo completam o sistema. Embora discretos, estes anéis representam mais um aspecto da complexidade do sistema joviano e suas inúmeras interações dinâmicas.